Direito e Literatura está de volta, o fracasso do multiculturalismo. Esse é o tema do programa de hoje. E aqui no estúdio os nossos convidados nos ajudam a entender mais sobre o assunto por meio de obras literárias. Conforme falamos antes, a noção de multiculturalismo está ligada à possibilidade de convivência com a diversidade cultural em um mundo moderno, complexo, globalizado, né? A experiência multicultural se desenvolveu mais em locais como a Europa, né, os Estados Unidos e o Canadá. Por que vocês acham? Bom, uma primeira chutação, não vem de nenhum conhecimento aprofundado, é provavelmente porque no século XVIII, XIX, tinha ainda condições de centralizar, de fazer com que a multiplicidade cultural gravite em torno de um centro, né? Então, a Áustria, por exemplo, o sucesso relativo do Império Austro-Húngaro, né, da experiência multicultural no Império Austro-Húngaro, certamente dependia dessa figura emblemática, né, desse símbolo que é o imperador unificador, né, em torno do qual essas diferenças se articulavam. Então, eu acho que isso tem algo a ver com os sucessos também nos Estados Unidos. E o liberalismo, professor Bolzan? Eu acho que o discurso liberal, ele de fato, ele traz essa perspectiva, claro, que é da liberdade, da aceitação. Então, há todo um componente simbólico na teoria política liberal que, de fato, ela dialoga com a ideia do multicultural, da aceitação do outro, né? Inclusive da recepção do outro. Acho que é evidente que talvez e aí tem no próprio século, do século XVIII em diante, quer dizer, o desenvolvimento do liberalismo, talvez no modelo americano, de certo modo, dialoga e conjuga essa ideia da diferença. De certo modo, isso acaba assim, ajudando o processo, né, de construir uma sociedade que tenha uma certa convivência. Mas é um liberalismo em torno de determinados padrões compartilhados, né? Isso é a grande diferença com o multiculturalismo atual. Uhum. Sim, mas porque há uma certa unidade do liberalismo. Na verdade, é o conceito moral do liberalismo, da liberdade que projeta isso. A questão é que o nosso conceito de nação, né, de língua pátria, o nosso conceito de um Estado com uma cultura homogênea, se nós pararmos para pensar hoje, isso representa o quê? 15%, 20% do mundo, né? Onde nós vamos encontrar essa homogeneidade de etnia. No resto do mundo, não. O multiculturalismo é um fato no sentido de que se nós formos a qualquer cidade, grande cidade, nós vamos ter pessoas de diferentes etnias. Né? Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, cidades que até bem pouco tempo, como Caxias, Bento Gonçalves, que eram de colonização italiana, estão recebendo senegaleses, haitianos. E isso está provocando mudanças. E essas transformações, elas operam. Porque tem sempre o outro, é a questão da alteridade, o diferente, né? Eu acho que aí tem talvez duas questões que são interessantes. De um lado, a própria questão do Estado, ou seja, acho que o Estado, a concepção de Estado, de certo modo, vai muitas vezes de encontro à própria ideia do multicultural, porque pretende construir uma unidade, aí uma certa uniformidade, e aí com isso estabelece uma diferença em relação ao outro, porque é o nacional e o estrangeiro. Então você constitui uma identidade artificial, sim, pela nacionalidade. Qual vai ser o modelo? E que pretende, de fato, assim, se projetar sobre toda aquela coletividade. E por isso que muitas vezes na história da América Latina, dos governos autoritários também um pouco era isso, ou seja, de produzir a unidade nacional, etc. E tentar compor, bom inimigo externo, estabelecendo a diferença com o outro. Acho que essa é uma questão interessante. Está dentro da tradição da teoria política moderna do Estado. Para o nosso telespectador assim, que está ligando a TV agora ou que está assistindo a mais do início, a questão do multiculturalismo, a gente quer discutir e discutir sobre o fracasso. O fracasso podia ser uma pergunta e não uma afirmação, o fracasso do multiculturalismo. Mas uma das questões é o que o nosso telespectador pode estar se perguntando, ou estudante de Direito, ou de Letras,
existem algumas coisas que são ruins em qualquer lugar, ou seja, direitos humanos têm limites. Aquilo que é direitos humanos para mim, num outro lugar, essa violação já não será. O que vocês acham disso, né? Eu sou uma espécie assim de objetivista moral, embora eu acho que essa é uma questão, eu posso discutir isso de outro modo, né? Mas se eu fosse pegar o Dworkin, por exemplo, que se considera um objetivista moral, isso quer dizer o quê? Que uma coisa que torturar criança é ruim em qualquer lugar, vender pessoas é ruim em qualquer lugar, cortar o clitóris é ruim em qualquer lugar. E aí eu não estou sendo multicultural, eu só queria dizer isso e aí jogar essa bola para vocês. Só para voltar àquele problema, né, de que depende a possibilidade do multicultural, né, de algum padrão compartilhado. Né? Então, nas teorias políticas o último grande sistema, Hegel, por exemplo, né, toda uma filosofia articulada em torno do reconhecimento do outro. Mas, qual é o preço disso aí? Que nós temos a tensão que se acumula nesse funcionamento dialético, ela é jogada para fora. Então, Hegel prevê, por exemplo, que a guerra externa, né, é uma das maneiras de chamar de novo para a possibilidade dos membros da sociedade que querem se desvincular e se autonomizar demais, de reunificá-los em função desse inimigo externo, né? Então, esse é um dos grandes problemas do multiculturalismo atual, que nós somos muito radicais, nós queremos um multiculturalismo né, em escala global, né? E ali nós acumulamos as tensões que não tem mais para onde jogar. O problema é que é um multiculturalismo que, ao contrário de saber e apontar as diferenças, tenta passar uma régua, né? E apresentar aquilo. Se há uma necessidade de unidade, ok, a unidade, a identidade. E qual é o modelo? E aí nós voltamos à mesma questão, porque o modelo usado para essa identidade vai ser o da cultura dominante. Então nós não estamos mais falando de multiculturalismo. Mas eu acho que, na linha do que o Lênin estava falando, essa questão da... Na verdade, voltando, usar um termo do Huntington, da história do choque de civilizações, né, um pouco assim. E aí volta também essa questão de qual civilização, né? O que é o civilizado? O civilizado é o padrão europeu, o seu civilizado... bom, esse é um outro problema. E se é de fato um choque de civilizações? Bom, mas eu acho que a questão que vai se colocar é porque até um certo momento você tinha uma separação. Então não havia uma coimplicação, uma superposição de culturas diferentes. Ou seja, os multiculturais estavam separados. Ou seja, talvez o próprio processo de construção da categoria de direitos humanos do século XX, sobretudo, e a sua pretensão à universalização, e que acaba assim, deixando um pouco de lado a ideia de que os direitos humanos se constituem historicamente, né? Para pegar a frase célebre do Bob a sua lá, universalização. Né? E aí o processo de universalização, que advém de uma certa confluência em torno, e aí em cima de uma situação histórica circunstancial, que era o fim da Segunda Guerra Mundial, e aí vem a Declaração Universal em 48, porque, bom, todo mundo ficou chocado com o que acontece, né, com as notícias, vamos dizer assim, do pós-guerra. Mas aí esse processo de universalização exatamente vai colocar, de um lado, né, esse alargamento de um projeto que nasce histórico e geográfico. Não podemos esquecer disso. A partir de uma determinada cultura e que se universaliza, de certo modo, como resposta a essa, vamos dizer, a crise da Segunda Guerra. E depois eu acho que vem mais ainda fortalecido com o processo da dita globalização. Ou seja, onde as fronteiras das diferenças dos estados nacionais desaparecem, de certa maneira, e aí as diferenças, elas estão no mesmo lugar, já não estão mais em lugares, as diferenças. Eu lembro, em 92, quando eu cheguei na França para fazer o sanduíche do meu doutorado, o grande tema que os franceses discutiam era exatamente a questão de uma mãe africana que tinha sido denunciada na justiça francesa porque tinha praticado ablação na filha. E ela vivia num bairro, e ela era da ex-colônia francesa, então ela, na realidade ela não era nem estrangeira, ela era francesa, como é o problema hoje na França. Ela era uma francesa, mas que vivia com a cultura da colônia num bairro parisiense, mas que era um bairro, na realidade, que reproduzia a colônia.
dentro de Paris. E aí, com base na legislação francesa, ela é processada por praticar algo que culturalmente ela era, em certo modo, quase que obrigada a fazer em razão da identidade. Disso? Eu acho que não pode. Sim. Com certeza. Agora, nós voltamos Agora, ao a problema. questão não é, limites, né? a questão não é eu achar que não pode. A questão é saber como fazer, conviver essas diferenças no mesmo lugar. Eu acho que o problema é justamente de esquecer que as mediações, elas requerem o reconhecimento de um terceiro termo. Quer dizer, tem um outro e vários outros, e se não tem um termo externo a essas alteridades, a nossa concepção atual é a alteridade pela alteridade. Sim, quer dizer... Então é uma pura afirmação, na verdade, do mais forte. Só né? que aí exclui de qualquer modo. Sim. E isso é um problema. Isso é um problema. Então, eu acho que esse esvaziamento da ideia do Estado, né, que sofre tanto quanto a ideia da nação, né, e a eliminação desse tercios, né, desse terceiro termo mediador, né, que pode fazer a passagem de uma cultura para outra, né, e a renúncia, né, essa autoafirmação selvagem, né, que necessariamente vai levar a conflitos e violências. Mas eu acho que essa questão do que o outro está, ele está do meu lado, ele não está mais distante, e aí, de fato, coloca, né, o problema de, bom, e agora, cara pálida, como é que nós vamos fazer conviver aqui no mesmo ambiente? Claro, aí você vai ter a solução institucional. Ou seja, no âmbito por exemplo, no âmbito de um Estado ocidental, liberal ocidental, cultura, ele vai ter uma resposta institucional. Mas, para além dessa resposta institucional, você tem um problema sociológico, que é exatamente de fazer essa conversa. A Henriette mencionava aqui uma nova onda de migração no Rio Grande do Sul, que são os africanos que chegam... Os haitianos. Né, aqui os senegaleses, angolanos, que estão chegando aqui, e que colocam um problema interessante. Ou seja, se você vai a Caxias, a Serra Gaúcha aqui, todo mundo, né, somos oriundi, né, somos migrantes, filhos de imigrantes, temos, né, dupla cidadania, até etc. mais, somos italianos, não somos brasileiros, somos italianos. Aí, quando chega o diferente, de fato, que é o africano, aí não pode mais. Quer dizer... Isso guarda, porque eu tenho uma pergunta inicial bombástica depois para vocês. O Direito e Literatura vai agora para o intervalo e na volta continuamos a discussão sobre o fracasso do multiculturalismo, que não é uma afirmação, é uma pergunta. No próximo bloco abordamos os acontecimentos recentes. Por exemplo, vamos já entrar provavelmente no Charlie Hebdo. Um instante só, já voltamos.